Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu nome é Rafaela Guerra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E hoje nós iremos abordar um assunto que vem sendo muito falado aí no futebol brasileiro, que é a Sociedade Anônima de Futebol, a famosa SAF. E neste vídeo eu quero abordar com vocês todas as questões que incluem dentro da SAF. Vamos falar sobre o modelo, sobre o que é uma SAF, para quem não sabe, as vantagens, as desvantagens e concluir se essa opção de SAF é a melhor saída para o futebol brasileiro, para os clubes que hoje estão em situação complicada financeiramente. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço para você que está assistindo e ainda não é inscrito aqui no canal, que você se inscreva para não perder aí nenhuma informação. Esse canal a gente fala de Santos, é um canal nichado no Santos Futebol Clube, mas o vídeo de hoje nós iremos falar de SAF de uma maneira geral aí dentro do futebol brasileiro. Agora bora pro vídeo, que é o que realmente nos interessa. Muitos torcedores falam aí sobre SAF, eu quero que meu clube se torne uma SAF, mas eu já vou perguntar aí para você. Você sabe o que é uma SAF? Deixa aqui nos comentários. Então, a SAF é a Sociedade Anônima de Futebol, que foi criada aí por uma lei no dia 6 de agosto de 2021, e nada mais é do que uma lei que permite os clubes se transformarem em empresa, porque os clubes de futebol tradicionalmente são modelos associativos e são organizações sem fins lucrativos. O principal objetivo de um time de futebol, tradicionalmente falando, não é ter lucro. Mas a SAF vem aí para mudar essa situação, que é transformar os clubes em empresas. E alguns clubes brasileiros já se transformaram, como o Cruzeiro, por exemplo, o Botafogo, e o Vasco agora está nos trâmites de ser comprado aí por um investidor também. Essa alternativa vem sido utilizada pelos times com situação financeira mais complicadas, e a SAF ela vem como essa esperança de investimento, de reestruturação de um clube de futebol. Mas para que um clube possa se tornar uma SAF, tem diversos procedimentos aí a serem cumpridos. Por exemplo, aprovação do Conselho Deliberativo, aprovação em assembleia, mudança de estatutos, e o torcedor santista, viu aí na semana passada que o Santos começou a mexer no estatuto. Será que o Santos está se preparando para se transformar em uma SAF? O que vocês acham? Vocês acham que o Santos vai se transformar em uma SAF futuramente? Eu, por enquanto, não tenho uma opinião assim formada sobre ser a favor ou contra do Santos se transformar em SAF. Atualmente, eu preferiria que o Santos conseguisse aí se organizar financeiramente sem precisar se transformar em uma SAF, por conta de que eu, Rafaela, na minha humilde opinião, eu acredito que nós, torcedores, somos os donos do clube. E a partir do momento que o clube se transforma em SAF, terá um investidor, um CEO, que será o dono do nosso time de futebol. É basicamente essa a minha opinião, mas eu também não sou completamente contra. Eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para poder entender, estudar novas possibilidades. E é por isso que eu estou aqui fazendo esse vídeo. Eu fiz uma pesquisa bem extensa para poder estar falando para vocês sobre SAF. Agora, outra questão que muita gente pergunta e tem dúvidas, e eu tô com muitas coisas escritas aqui, porque temos que falar aí sobre várias coisas quando abordamos o tema SAF, é a questão da diferença entre SAF e clube empresa. Vocês sabem qual é a diferença entre SAF e clube empresa? Deixa aqui nos comentários também, se você sabe, deixa a sua resposta, vai deixando aqui para a gente continuar conversando e debatendo aí sobre essa questão. O clube empresa, ele já é autorizado no Brasil, né, há algum tempo,
Mas qual a diferença, afinal, do Bragantino para o Cruzeiro, do Red Bull Bragantino, no caso? O Red Bull Bragantino é um time empresa. A principal diferença aí é que uma SAF será um clube empresa, mas um clube empresa não será uma SAF. Por quê? A SAF, ela é uma sociedade anônima e clube empresa é uma companhia limitada, com LTDA. Então, essa é a diferença. E também a diferença entre ambas opções, SAF e clube empresa, é a questão da tributação. E eu fiz uma pesquisa e eu vou deixar na descrição o link da matéria que dá todas essas informações. Eu pesquisei aí no UOL. No UOL tem uma matéria muito completa falando sobre SAF, escrita pelo Lei em Campo. E ele entrevista aí um advogado que trabalha aí no meio do futebol. E é muito bacana essa coluna, essa matéria. Eu vou deixar aqui na descrição para quem tiver interesse aí em saber mais a fundo sobre o tema. Agora vamos falar aí das vantagens e das desvantagens da SAF para o futebol. É óbvio que tem pontos positivos, mas também tem as desvantagens aí. E isso, como tudo, tem as vantagens do seu time se transformar SAF, mas também pode ter aí as desvantagens. Aí cabe a interpretação de cada um de olhar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Então, assim, eu listei aqui 3 vantagens e 3 desvantagens para que esse vídeo não fique muito extenso. E se você chegou até essa parte do vídeo e ainda não deixou o seu like, eu peço para você que deixe seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui no canal. Então, bora lá. As 3 vantagens que eu listei aqui da SAF, a primeira delas é a gestão profissional. E essa é uma questão muito importante, né? Do futebol ser gerido por pessoas profissionais. E a SAF traz essa oportunidade para o futebol, principalmente para o futebol brasileiro, tirar aí das mãos de dirigentes políticos, de dirigentes amadores, as decisões que interferem diretamente dentro de campo num clube ou até mesmo na gestão de um clube de futebol. O formato da SAF prevê o aumento da transparência. Agora, se vai ser mais transparente ou não, a gente não tem como dizer aqui com 100% de certeza. Mas o modelo prevê que seja uma gestão mais transparente, uma gestão com mais auditorias, com obrigatoriedade aí de auditorias, de conselho fiscal e de mais fiscalizações. Então, esse eu elegi como um primeiro ponto, como uma primeira vantagem da SAF, porque tem clubes que são bem geridos no Brasil, sim, no formato tradicional, óbvio que tem. Tem casos de sucesso com bons gestores, tem, mas na grande maioria aí, o futebol brasileiro é gerido por muitas pessoas incapazes e amadoras. Então, a pessoa que vai chegar para investir eventualmente no seu clube, ela vai estar colocando o dinheiro do bolso dela lá. Então, é provável que ela queira que o clube seja bem administrado. Mas a gente não pode esquecer que existem empresas bem administradas e empresas mal administradas. Mas o modelo da SAF, prevê aí uma gestão transparente. Agora, um segundo fator que eu elenquei aqui como vantagem é a reestruturação de dívidas. E por que eu elenquei aí a questão das dívidas? Nós estamos vendo aí majoritariamente clubes com problemas financeiros aderindo à SAF. Não quer dizer que somente os clubes em situações financeiras complicadas irão aderir o novo modelo aí de negócio do futebol. Mas a questão das dívidas é sim um ponto muito importante para adoção aí da SAF. E por que eu coloquei reestruturação de dívidas?
a lei da sociedade anônima do futebol criou um mecanismo que facilita a quitação de passivos, ou seja, trata-se de um regime centralizado de execuções que agrupa e ordena o pagamento de dívidas trabalhistas e cíveis em um período de 6 a 10 anos. Com esse regime, com essa determinação, o futebol fica livre do risco aí de penhoras e execução de dívida. Então, o clube ele passa a ter aí um outro tempo, né? um outro prazo. E a Sociedade Anônima de Futebol, ela nasce zerada de dívidas. E é por isso que eu elenquei aqui como uma vantagem aí da SAF. Porém, o que precisa ser solucionado é a questão do passivo do clube associativo. Como que eu posso dizer? Separa aí, a partir do momento que o clube foi adquirido, que se tornou uma SAF, e o momento antes. É como se separasse aí anti-SAF e pós-SAF. E a terceira opção, a terceira vantagem que eu elenquei aqui, foi a atração do dinheiro novo, que é o que todo mundo fica de olho quando o clube é comprado, adquirido aí por um investidor, que é a possibilidade de chegada de um dinheiro novo, a possibilidade de investir no clube, investir em jogadores. Essa é a questão que mais passa aí pela cabeça do torcedor. Então, essa geração, né, de entrada de recursos no clube, que pode ser ou utilizado para quitar passivos, ou para investir em infraestrutura, em jogadores, e essa questão desse dinheiro novo é uma vantagem aí que a SAF traz, e é o que muitos torcedores almejam, né, quando o clube é adquirido. Quando, por exemplo, o Ronaldo, acho que até o John Textor que comprou aí o Botafogo, a torcida já pensou, nossa, agora o Botafogo vai contratar bastante, vai se reestruturar, e é basicamente isso que passa pela cabeça do torcedor quando o clube se transforma em SAF. E é por isso que vem acontecendo essas movimentações com clubes que estão aí, primeiramente, em situações financeiras complicadas. Mas eu, Rafaela, acredito que essa será aí uma tendência no futebol brasileiro. A gente já vê que o futebol europeu, isso é muito comum, apesar de ter aí times gigantes, como um exemplo aí, o Real Madrid não é esse modelo de gestão de futebol, né? Mas, assim, muitos times da Premier League são dessa forma, são investidores, são donos, e agora nós vimos a questão aí do Abramovich com o Chelsea, pela questão do confronto aí de Ucrânia e Rússia. O Abramovich teve que se afastar do Chelsea, pôs o Chelsea à venda, e a situação do clube atualmente é complicada por conta aí do investidor. Então, tudo tem um ônus e tem um bônus, e é por isso que eu vim aqui para falar sobre essa questão da SAF, para tirar dúvidas aí de vocês, e até mesmo para que a gente possa pensar aí se de fato o que a gente quer olhar, o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Agora, as desvantagens da SAF, como eu elenquei 3 vantagens, eu também elenquei aí 3 desvantagens. A primeira delas é o futebol ir à falência. Como o clube, no modelo tradicional, os clubes são associações sem fins lucrativos, os clubes de futebol não podem falir. Então, quando o clube se transforma em SAF, ele vira uma empresa. E empresas podem ir à falência. Então, assim, essa é a primeira desvantagem, mas isso de fato só aconteceria com uma gestão temerária, com uma gestão irresponsável, mas ainda assim é um risco. O clube de futebol no modelo de associativo sem fins lucrativos, ele não corre o risco de ir à falência.
por maiores que sejam os passivos, os clubes não falem, porque se falisse, nós já teríamos visto inúmeros casos no Brasil de clubes que foram à falência. Agora, a outra desvantagem que eu elenquei aqui é um clube fantasiado de empresa. Então, a lei da SAF, ela permite que um clube desmembre o futebol. Então, parece criar uma empresa e geri-la como um dono da tal sociedade anônima. É um dono de uma empresa, entendeu? E vamos dizer assim, isso em outras palavras, o que era para ser um gesto de profissionalização segue sendo o futebol mantido por agentes amadores que manipulam os gestores à frente da empresa. A associação pode criar uma SAF apenas para se beneficiar de possibilidades de reestruturação de dívidas. Isso é um risco, é uma possibilidade. É basicamente, se o mesmo dirigente de futebol incompetente, amador e temerário ter a plata e ir comprar o clube e o clube ser 100% desse cara para ele fazer o que bem entender com um clube. Por isso eu coloquei aí o futebol fantasiado de empresa. E para mim a terceira e a maior desvantagem aí é os interesses do dono acima do interesse da torcida. E é essa questão aqui que me pega bastante, que é a terceira desvantagem, a última, e para mim podemos elencar aí entre as mais importantes, entre todas as desvantagens um clube se transformar em SAF. É assim, a partir do momento que o investidor vem e compra seu clube, ele é o dono do clube, ele é o CEO. Então, se ele quiser, ele vai ouvir a torcida, mas se ele não quiser, pronto, acabou. E muito se viu isso só com o Ronaldo à frente do Cruzeiro. Muitos torcedores já estavam pistola com o Ronaldo devido a algumas decisões. A partir do momento que o clube se transforma em SAF, que algum rico, algum milionário adquiriu o clube passa a operar aí muito como empresa. O exemplo do goleiro Fábio é assim, o cara é um ídolo do clube, o cara jogou a vida inteira no clube. Mas é como uma empresa. Se esse cara não funciona mais, se esse cara não dá mais os resultados que eu quero, eu mando embora. E é basicamente isso que aconteceu com o Fábio no Cruzeiro, e a SAF traz muito disso, da vontade do investidor, do CEO, e não a vontade da torcida. E também, quando chega aí um novo investidor, um acionista, é um risco que esse cara queira mudar o modelo de negócio, investindo mais em uma determinada coisa que não agrade o torcedor. Então, assim, ou até mesmo o cara não investindo no futebol, ou o time se transformando em um time menos competitivo. Então, assim, essa é uma questão também que eu coloco muito importante, porque hoje quem dá voz ao clube de futebol são os torcedores. Então, a partir do momento que vem um investidor, um cara que vai pegar o dinheiro dele e comprar o nosso clube, por exemplo, esse cara não vai querer saber o que o torcedor pensa ou deixa de pensar. E isso para mim é uma questão muito importante. Lembrando que eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, vou deixar as matérias onde eu fiz as pesquisas para falar aqui sobre SAF, sobre vantagens e desvantagens, eu vou deixar aqui na descrição, caso vocês queiram ler, se aprofundar no assunto, tá aí na descrição, matéria do UOL e do jornal O Globo com o César Grafietti. E deixem aí suas opiniões nos comentários, se vocês gostariam que o clube de vocês, que o Santos se transformasse em SAF ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo aí um pouco diferente do que a gente tem habitualmente no canal, mas eu queria vir e explicar toda a questão de SAF para que a gente possa minimamente tirar as nossas dúvidas e
de repente, formar uma opinião a respeito do tema. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like aí para fortalecer, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Um beijo a todos, fiquem com Deus e tchau!